Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz, falando aqui do bairro do Magaça, no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos fazendo uma live que seria uma aula para os membros da liderança da igreja, mas houve um imprevisto, então estou fazendo a live. Vou repassar para você a matéria que nós estaremos falando aqui nessa live, que eu vou estar passando para o grupo da liderança da igreja, e deixar também para que você possa, juntamente conosco aqui, sermos alimentados pela palavra do Senhor. Amém? Então eu queria falar sobre as 4 armadilhas da mente humana. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre batalha espiritual e as coisas que acontecem, né, conforme nós somos agravados, atacados pelo inimigo nas nossas situações diárias. Várias coisas acontecem. Então nós estamos hoje, vamos dar continuidade, essa é a 4ª aula, a 4ª live, né, de estudo. Eu queria compartilhar com você experiências, né, para que você possa estar atento quando uma dessas situações pode acontecer ou não com você. E se acontecer com você, com quem você conhece, que você pode ajudar, você vai tomar as atitudes certas. Então, nós estamos aqui falando hoje sobre as 4 armadilhas da mente. Sabemos que a nossa mente é o campo de batalha onde o inimigo atua, onde ele ataca. Porque se ele tirar o nosso equilíbrio na mente, acaba o guerreiro. Então, a mente é o lugar onde você ou crê na palavra para acontecer o milagre, ou é derrotado através dos dados que são lançados por Satanás. Eu queria iniciar lendo aqui o livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11 de Juízes, aqui onde diz que então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, de Beerrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então eu acho interessante que nessa passagem é que o anjo vem e fala com Gideão e dá a ele aquela palavra: o Senhor é contigo, homem valoroso, ou varão valoroso. Mas ele estava desacreditado em face dos diversos problemas que ocorriam. Boa noite, graça e paz, apóstolo Hermes, seja bem-vindo. E ali o homem, ele estava ali sendo abatido pelos problemas que estavam ali cercando a vida daquele homem. E ele tinha um histórico de que Deus fez, que Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão, então ele tinha aquele histórico. Mas ele não estava vendo na vida dele acontecer isso, até porque ele estava fazendo um trabalho forçado para guardar alimento para os seus, porque os midianitas vinham e comiam tudo. Então ele estava com a mente ali sendo bombardeado por aquela situação. Imagine, ele malhando trigo no lagar, lugar onde ele pisava e socava a uva para fazer o vinho. Mas agora, para livrar dos inimigos, que viam como formigueiro, ele foi malhar esse trigo no lagar. Então nós vemos a disposição dele de malhar esse trigo, de sustentar ali, guardar alimento dos seus. Mas no fundo do seu coração, ele estava abatido por aquele pensamento: mas por que nos sobreveio isso? Se o Senhor é aquele Deus que nossos antepassados contaram, por que permitiu que isso acontecesse? Então, ele foi ali, em face dos problemas, atacado na sua mente, onde ali ele não conseguiu, naquele momento, entender que Deus era com ele. E o Senhor ali, através daquele anjo, ele falou com ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, há momentos que Deus tem que dar uma sacudida na gente, no ser humano, para que ele possa despertar que tem um chamado do Senhor. Para que ele possa despertar que Deus é com ele. Não é a circunstância que vai dizer quem você é. Não é o problema ou a batalha que foi perdida. Você não perdeu a guerra, de repente perdeu uma pequena batalha. Mas não é porque você perdeu a batalha que Deus não é contigo. Não é porque você perdeu a batalha que você não pode dar continuidade e continuar em frente. Lá na frente Deus te mostrar por que houve aquela derrota naquela situação, mas te dar a vitória. Não vê como Josué perdeu aquela batalha em Ai, mas por quê? Tinha pecado no meio do povo. Então é um momento que Deus permite algumas coisas acontecerem para despertamento nosso, mas não quer dizer que Deus nos abandonou. Então ali Deus fala com ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ali Deus ele pediu sinais, Deus deu os sinais que ele pediu.
E ali, por fim, ele se rendeu e foi fazer a obra do Senhor. E daquela multidão que se apresentou, 300 ficaram com ele, 300 homens escolhidos, a dedo ali no lago, né? E aqueles 300 homens foram com eles e acabou com aquela multidão de medianitas dividida em 3 esquadrões de 100. Então nós vemos que Deus, ele, independente de qualquer situação, ele continua sendo Deus, ele quer nos usar. Mas é importante entender que é a mensagem que você absorve, que você guarda na mente, que vai você ser um excelente guerreiro, apesar dos problemas, ou um perdedor. Então, eu queria falar com você de 4 armadilhas da mente. Então, aqui, eu glorifico a Deus que Gideão deu ouvido. Ele conseguiu ali ter os olhos abertos e entender que era um anjo do Senhor. E aí ele obedece a palavra e a partir dali há uma vitória significativa porque ele entendeu. Mas quantos têm parado pelo caminho atacado na sua mente? Quantos têm parado diante dos problemas que vêm? Muitas das vezes a pessoa acha que não é abençoado porque, fulano é tão abençoado, eu não sou. Ele faz, eu não faço. Ela faz, eu não faço. E faz como fez ali Asaf. Asaf parou porque olhou para a prosperidade do ímpio, daquele que não tinha e não serviu o Senhor. E muitos param porque vê o irmão abençoado, vê alguém que chegou depois na igreja dando testemunho, e com isso ele para. Mas não é para que você olhe a sua fé espelhando-se nos outros. Não, tem que primeiro buscar na palavra e você usar as experiências que Deus nos ensina na palavra. Aí você vai, apesar de qualquer circunstância, você continuar caminhando e dizendo só o Senhor é Deus. Então, nessa noite, eu queria dizer dos 4 pontos que essa nossa lição fala sobre as armadilhas que vêm na mente humana, e é que ataca, que nos sobrevém. E nós estamos falando esses dias sobre batalha espiritual, dizendo o seguinte, que muitas das vezes a pessoa pensa que não está numa batalha, está em época de festa. Não estamos em batalha. Quando você declara Cristo como Salvador, aí que o inimigo se manifesta e faz você entender que ele vai acabar contigo, porque você agora passou para o lado do Senhor. Então, muitos não dão vazão à batalha espiritual, muitos não querem mais ter compromisso com ler a palavra, consagrar a vida em um culto de consagração, oração. Se falar que é um show, todo mundo lota as igrejas, mas falar que é um culto de oração, as pessoas não querem compromisso. Então não leva a sério, não entendendo que o mundo espiritual tem domínio sobre o mundo natural. O mundo natural é uma gota perto da imensidão do mundo espiritual. Só que muitos irmãos em Cristo não têm esse despertamento que há uma guerra espiritualmente falando. Nesse momento está sendo travada uma batalha. Muitas coisas acontecendo na minha vida hoje, coisas que tentaram te parar, tentaram até roubar a sua vida, coisas que talvez te entristeceram. Por quê? Batalha espiritual. Então eu até usei como exemplo, na primeira aula, o seguinte: você chega na beira do mar, você vê as águas ali, joga uma pedra na água, vê peixe, coisa assim, vê alguém nadando, passando. Você não imagina o que tem debaixo daquelas águas. De repente você até, em filmes e vídeos, você vê um iceberg, uma pontinha do gelo, só que embaixo tem uma montanha. A mesma coisa é o mundo espiritual. Nós vemos só o que nossos olhos alcançam, muitas vezes não cremos que ele existe mundo espiritual, mas não entende que o mundo espiritual ele é real. Então, as águas, por exemplo, se você mergulha no mar, bota uma roupa especial e mergulha, coloca tanque de oxigênio e mergulha, você vai ver coisa embaixo da água que você nem imagina que veria. Coisa que vai te assustar, inclusive. Você vai ver peixe que você nunca viu, vai ver situações como rochedo, como caverna, como navio afundado, e outras coisas mais, além do perigo de mergulho e da profundidade, de repente não está preparado para isso. Então, você vai ver coisas que você não consegue ver por cima da água. Mas o mundo espiritual é a mesma coisa. Você não consegue, nem eu, nós temos estrutura. Vamos dizer assim, a nossa formação não nos é permitido ver o mundo espiritual, mas sentir que ele existe. Não temos estrutura para ver demônios, mas sabemos que eles existem. Assim, então, por isso que eu comparei o mundo espiritual ao mar, que você só vê as águas e não vê o que tem por baixo. Assim, o mundo espiritual, você vê as situações acontecendo, sente os problemas, às vezes se avolumando, mas não percebe que há demônios regendo essa situação. Então a Bíblia diz que a nossa carne é contra a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os demônios, como diz Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que não é carne e sangue que nós combatemos, mas são demônios, são seres espirituais eles agem nas regiões celestiais. São demônios, anjos decaídos do Senhor. Só que muitas vezes o crente não quer compromisso. Estou salvo, tá bom.
Ele não quer compromisso com o Senhor. Ele não entende que é necessário você ter esse entendimento, a sabedoria de buscar o Senhor e estar pronto para o dia mal, como diz Efésios 6. Não é se aprontar no dia mal, é estar pronto para o dia mal, porque ele vem para todo mundo. Faz parte do pacote. Você, como cristão, até Jesus voltar, você vai encontrar barreiras, adversidade, vai ser crescendo no Senhor. Como é que você combate esse demônio do mundo espiritual? Jejum, oração, consagração, sendo só a luz nessa geração. Agora, se você deixar se levar pelos problemas da vida, você não vai ficar como Gideão, dizendo, Senhor, se isso existe, por que está acontecendo isso? Quantos abrem a boca para dizer, por que morrem pessoas? Por que houve desgraça no sul? Por que isso? Por que daquilo? E não entende que é tudo fruto do pecado do ser humano. Que até Adão e Eva pecar, o mundo era bênção. Era uma bênção tremenda. Após do pecado, o mundo foi amaldiçoado. E só depois de 7 que o povo voltou a buscar o Senhor. Descendente de Adão e Eva. 7. Depois de 7, voltaram a buscar o Senhor. Mas a terra foi amaldiçoada. E foi lançada por terra que ele tentou ser igual a Deus, que foi o diabo. Então, o diabo com os demônios, que são anjos decaídos, tem feito arruaça, que o mundo jaz no maligno. Só que tem pessoas que não levam a sério isso. Então, aqui eu queria falar para você das 4 armadilhas da mente. Então, segundo a psicologia, depois eu não discorrer, você vai entender. A psicologia fala, eu falei, na aula passada, eu falei o que a Bíblia fala sobre a mente, né? A Bíblia em Romanos 12, 1 e 2, para falar da psicologia, eu vou falar também sobre aqui a palavra para alguém que está pegando no meio do caminho hoje, ficar imaginando, poxa, o pastor falou só sobre a psicologia, não usou a palavra. Mas em Romanos 12, no versículo 1 e 2, aqui nos dá conselho de como se aproximar de Deus usando o nosso entendimento, a nossa mente. Então aqui diz o Romanos 12, 1 e 2, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, para você experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, tem que apresentar ele um culto racional. E não ser movido pelas situações desse mundo, ou ser envolvido por coisas desse mundo que te separam do Senhor. Aí, se você deixa sua mente solta e não quer compromisso com o Senhor, não quer levar a sério servir o Senhor, se for um crente, só um crente Nutella, não for aquele crente que tem um compromisso mesmo com o Senhor, que faz como Daniel fez no capítulo 1, versículo 8, um compromisso de ser fiel a Deus, independente das amizades, do trabalho, da faculdade, daquele que se levantam contra, independente de qualquer coisa, do crescente de pecado que tem aumentado dia a dia. Nós vimos o avanço tecnológico, o avanço da ciência, por isso o pecado aumenta, a apostasia também aumenta, porque tudo isso é bíblico. Então, se você tiver sua vida firmada em Deus, como Daniel nos ensina ali, não vou pecar contra Deus. Ele estava domado, foi sequestrado, levado para a Babilônia, no lugar em que ele foi levado, trocado o nome para que trocasse a identidade dele, para que ele vivesse segundo os costumes babilônicos, mas ele se comprometeu ele era comprometido com o Senhor. Então é isso que Deus quer de cada um de nós. É um compromisso sério. Nós temos uma aliança com o Pai. Mas nós somos combatidos aonde para que quebremos essa aliança? Na mente. Então aqui em Provérbios também, 4, 23, aqui tem um conselho tremendo do Senhor. Provérbio, capítulo 4, versículo 23. Nós temos que levar a sério, por quê? Para guardar a nossa mente dos ataques infernais, que são os dardos planejantes do inferno. Aqui em Provérbio 4, 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então tem que ter um compromisso de guardar o teu coração do pecado. Você recebe um dado na mente, ataca a sua mente, aí, por não vigiar, tu desce para o coração, você dá vida, e a Bíblia diz que do coração procede saídas da vida. Então, por isso, nós vemos muita gente dentro da igreja, às vezes, mas algemado, porque não tem força para caminhar, porque deixa a mente dele ser levada por qualquer coisa. Então, aqui a Bíblia nos dá esses conselhos com relação à nossa mente, guardar a nossa mente, para que nós possamos entender que Deus, Ele quer nos usar, mas Ele permite algumas coisas acontecerem, para que eu e você possamos nos ver naquela situação e tomar atitudes. Só que as pessoas, às vezes, quando
é levado a uma situação de um deserto, como nós crentes dizemos, né? Um vale, e ele não consegue entender que o Espírito Santo levou Jesus no capítulo 4 de Mateus para o deserto para ser provado. Então, cada um de nós temos os problemas naturais nossos e temos no campo espiritual, na batalha, na obra do Senhor, quando você coloca no coração de Deus de fazer alguma coisa para o Senhor, você vai ser provado, porque as nossas obras são provadas no fogo. Nós temos dentro das nossas vidas, do nosso ser, algo que Deus nos dotou para fazer com perfeição a obra dele. Mas para isso tem que quebrar o vaso. Porque o vaso, o que Deus colocou dentro da gente, está nesse vaso. Somos vasos de barro, diversos tipos de vasos. E o que ocorre? Só que tem pessoas que não querem ser quebrado, não querem ser tratado, não querem, como Jeremias 18, ser levado para a casa do olheiro, para que receba a ordem do Senhor. Muitos querem ser usados, querem se projetar, querem ali ser levados para a vitrine, mas não querem ser quebrado. E aí não dá lugar ao Espírito Santo de Deus para fazer a nossa vida o que ele quer fazer, para cumprir o propósito dele. Então, que você possa entender, a nossa mente é o campo de batalha, onde o inimigo vai lançar dados para nos tirar do propósito do Senhor. Então, eu falei com você aqui de alguns versículos que mostram que nós temos que fazer o quê? É apresentar a Deus um culto racional, entender o entendimento de que está buscando o Senhor, o que devemos fazer para nos aproximar de Deus, como ele diz, chegai-vos a mim que eu chegarei para vós. Então, são conselhos que Deus nos dá para nós estarmos firmados. Porque em qualquer momento o Senhor pode nos chamar para cumprir um propósito em determinada área. Não podemos fazer como Jonas. Chamou ele para Nínive, ele vai para Tarsis. E quantos não querem mais dar atenção ao Senhor? Por quê? Porque não consegue entender coisas espirituais, que dá tanta vazão ao eu natural, que é a nossa carne, e não alimenta o espírito. Às vezes que o homem natural não entende as coisas do Senhor, que discerne espiritualmente. Se nós dermos vazão à nossa carne, feita essa matéria desse mundo de pecado, nosso espírito vai estar fraco, não vamos ter condições de cumprir tarefas que o Senhor nos dá diuturnamente. Então, nessa noite, que você possa entender, nós temos que guardar nossa mente no Senhor. Senhor diz que sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, guarde o coração do Senhor. Aí quando você for receber ataques do inferno, que pode usar pessoas ou situações, você vai entender, não, Deus é comigo. Aí você vai dizer que diz Tessalonicenses 4,18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do nosso Deus para convosco em Cristo Jesus. Então, em qualquer momento que o diabo atacar, numa área qualquer da sua vida, você vai entender que Deus é contigo. Ele não está permitindo porque ele não liga para o perguntar, ele pergunta porque ele sabe que você suporta. Por isso que ele fala com Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso, debaixo de perseguição, de pressão do inimigo, tendo que trabalhar em lugar totalmente contrário para alimentar o seu povo, mas ele ouve uma palavra, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, nessa noite, que você possa, onde você estiver neste momento, você possa entender, Deus é contigo, foi Ele que te chamou, Ele te preparou. A Bíblia diz lá em Jeremias que antes de formasse no ventre materno, na Jeremias 1, versículo 5, o Senhor nos formou, nos enviou a nações como profeta. Lá em João 15,16, ele diz que não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vós deis fruto e vosso fruto permaneça. Então, o Senhor já nos deu condições. Ah, mas a minha luta é muito grande. Não, o Senhor nos diz lá em 1 Coríntios 10,13, que não vem tentação sobre vós, senão humano, mas fiel a Deus que não vos deixará tentar acima do que poder, vendo com a tentação te dará o escape, para que possa suportar. Então, que você possa entender, você é um instrumento que o Senhor usa como Ele quer e quando Ele quer. Com Ele, por Ele e para Ele. Então temos que entender isso, senão vamos ficar igual a Geazi. Servo de Eliseu sai da caverna, e ali quando ele sai, ele vê os inimigos e grita, ah, Senhor, estamos cercados. Por quê? Estava com os olhos espirituais fechados e os olhos naturais abertos. Quantos estão assim? Aí Eliseu vai e ora ao Senhor, o Senhor abre os olhos dele para que ele veja. Bom, ele não estava com os olhos físicos abertos, mas estava com os olhos espirituais fechados. E depois da oração de Eliseu, ele vê carros e carruagens de fogo cercando aquele lugar. Que nessa noite, de repente, você está sendo atacado em várias áreas da sua vida e pode até em parar. Mas que você possa entender que carros de fogo estão aí guardando a sua vida, a sua casa, sua família. Então, vimos aqui alguns versículos que nos mostram que nós temos do Senhor conselhos para guardar a nossa mente, para sermos usados por Ele, a promessa de que Ele é conosco, que Ele nos chamou. Quando o diabo dizer ao seu coração, na sua mente, que você não serve para nada, que a sua oração não é ouvida, você
tem que fazer como Paulo disse. Paulo foi acusado muitas das vezes, açoite, prisão, e ali ele diz, de nada me sinto culpado, nem por isso sou justificado, quem me julga é o Senhor. Então você pode andar na vida de vida crendo que Deus é contigo. Então aqui nós vimos alguns versículos da Bíblia que nos dá esse conceito para guardar nossa mente, buscar o Senhor, crer na promessa do Senhor. Em João 5,39, de examinar as escrituras que são as que me testificam. Então, que possamos, dessa maneira, nos fortalecer. Para quando? Para quando vier o dia mau. Aí, a partir daí, nós vamos agora ver o que diz a psicologia com relação à mente. Então, aqui dados informativos aqui alguns, um detalhe, um pequeno recorte que eu peguei da psicologia falando sobre a mente. Aqui nos diz que a mente, a mente costuma ser atribuída às funções cerebrais, como interpretação, desejos, temperamento, imaginação, linguagem e sentidos. No entanto, ela também tem relação com ações inconscientes, como pensamentos, a razão, a memória, a intuição, a inteligência, sonhos, sentimentos, ego e superego. Então nós vemos que é um campo vasto. São áreas que nós até desconhecemos, vamos dizer assim, que mais se ouve falar é no ego e no superego, mas pessoas que nem nunca entendeu qual é a definição de ego ou superego. Mas entenda, nós temos um campo de batalha na mente. E é nessa mente que o diabo arma armadilhas para você e eu parar. Mas nessa noite que você possa entender. O Senhor, Ele está cuidando de você. Ele cuida de nós, irmãos. Ele diz em Mateus 28:20, estou convosco todos os dias, até a consumação do século, se eu não mente. Mas que você possa despertar que está acontecendo uma batalha nesse momento. O mundo espiritual não para, é o tempo todo guerra. O diabo tentando destruir e os anjos guardando o povo do Senhor, e os anjos guerreando a favor do povo do Senhor. Então, vamos falar de 4 armadilhas da mente. Começamos com o conformismo. O conformismo é a pessoa conformista que acredita que todos os eventos da vida ocorrem por conta do destino e que eles estão predestinados a passar por isso. Então, isso é o conformismo. A pessoa está conformada. Ah, isso é do destino. Ah, meu pai era assim, minha mãe era assim. Ah, meu fulano morreu disso. Ah, é a tendência natural também ter. Então, a pessoa, às vezes, está na casa do Senhor e tem esse pensamento, já está com a mente tomada. Já foi acertado um alvo na sua mente. Eu lembro que na época da Covid, uma pessoa comentou dentro da casa do Senhor, antes de começar a reunião, a pessoa comentou com a gente, não, já a perto de casa fulano teve, meu pai teve, fulana teve, meu tio teve, e nós também vamos ter. Eu falei, gente, está repreendido, em nome de Jesus. Como é que você abre a boca para emprestar a boca para o inimigo, para receber um algo que nem aconteceu e nem vai acontecer, mas tudo é pela fé. Então o inimigo, ele ataca as mentes para nós emprestarmos a boca para ele. Você pediu aos irmãos na igreja que as palavras do crente, quando é lançada no mundo espiritual, elas viram decretos. Ou vai ser palavra de bênção que vai, como bumerangue, voltar a bênção para você, ou vai ser palavras que vão abrir porta para o inimigo. São chaves que abrem porta, palavras são chaves que abrem porta. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos a partir de reações, sintomas que nós recebemos. Se você ouve uma má notícia, aí você não vigia, abre a boca e fala. Ou então você não está com força para caminhar, porque não tem buscado o Senhor, tem encostado o Senhor de lado. Aí você está no conformismo, que é uma das áreas, das 4 armadilhas da mente humana. Então, é importante você entender que esse conformismo, ele faz com que a pessoa acostume com o problema. Já está, fica igual aquele homem, 38 anos na beira do poço de Betesda, e ali, não tem ninguém para me atirar, não tem ninguém para me ajudar. Estava conformado, eu imagino que Jesus foi criado ali, passando por lá e para cá, vendo aquele moço na beira do poço, até que um dia falou, vou lá. Aí 38 anos depois, que ele está na beira das águas ali, o Senhor vem, e ali, através de um jado, o Senhor, a palavra do Senhor, ele sai carregando a cama nas costas, porque o milagre aconteceu. Talvez hoje, o milagre vai acontecer na sua vida, se você crer. E essa acusação que você tem na mente, de repente, você achando que não é nada, conformado com o problema, Deus pode te curar. Basta você entender que é uma batalha espiritual, que Deus já deu poder. A promessa do Senhor para mim e para você, meu irmão. Eis que eu vos dou poder. Lucas 10:19, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso é a promessa do Senhor. Agora você tem que crer nessa promessa.
Quando você for atacar, tem que crer, não se conformar com o problema. Muito diz assim, o meu câncer, a minha diabetes, a minha cegueira, toma posse. Meu irmão, você tem que estar indignado com Satanás e não se conformar. Então, um dos 4 ataques na mente humana é o conformismo. A pessoa conformista acredita que todos os eventos da vida ocorrem, como já disse, por conta do destino, e que elas estão predestinadas a passar por isso. Elas vivem e se aprisionam no passado, ao contrário do ativista, que pensa que o destino é uma questão de escolha. Uma pessoa ativista vive cada momento, cada segundo, e é o guia da própria vida e de suas decisões. Enquanto conformista é plateia e não toma rédeas da sua vida. Por quê? Está naquela, deixa a vida me levar. Então, conformado, ele está com esse pensamento, deixa a vida me levar. Um dia muda, um dia talvez mude. Ou então, onde você acha que é por Jesus volta, vai acabar mesmo. Então, conformista, a pessoa que está conformado, fica no deixa a vida me levar. Diante de uma tempestade, existe sempre uma oportunidade, um guarda-chuva, uma razão e um aprendizado. O problema não é o que as pessoas fazem com você, e sim o que você faz com o que elas fazem com você. Então, é isso que você tem que guardar na sua mente. O problema não é a agressão que tu recebe. O problema é o que você faz depois que recebe a agressão. Então o diabo te ataca, o que você faz? Se prostra? Se conforma? Ou reage em Deus? Então, a sua mente é um campo de batalha. Então você provavelmente conhece alguma pessoa, ou talvez o teu eu interno, que muitas vezes diz, eu sou assim mesmo e não tem jeito. A síndrome da Gabriela, eu sou assim, já nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. E aí que te pergunto, será que tem jeito para você mesmo ou não tem? Tem jeito para você ou não tem? Então, meu irmão, acorde com o teu tempo. Há uma promessa do Senhor, mesmo que o mundo jaz no maligno, mas entenda, estamos vivendo num deserto. Se você vê na palavra, foi no deserto que mais milagres aconteceram. Esse mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus que hoje ainda abre porta, é o Deus que cura, é o Deus que abre mar vermelho, é o Deus que cura, que faz parar o terremoto, o tsunami, é o mesmo Deus, irmão. É o Deus que seca o gelo, é o Deus que derrete o cimento, é o mesmo Deus que seca o cimento e derrete o gelo. É o Deus poderoso, mas basta você crer. Tudo depende do que você crê. Aonde você tem que depositar a sua confiança. Então, o segundo ponto das 4 batalhas da mente, segundo a psicologia, é o coitadismo. Podemos dizer que é a arte de ter compaixão de si mesmo. É o coitadista. É um grande vendedor de suas crenças limitantes. É aquele que não tem vergonha de dizer, por exemplo, que é derrotado. É aquela pessoa que vive dizendo que os problemas não têm solução, que não é competente, que as pessoas não gostam dele ou dela. E vai por aí. Geralmente são pessoas com grande potencial, mas que por causa dessas atitudes jogam tudo no lixo. Acreditam que verdadeiramente que são pessoas derrotadas, incorporando um papel dramático e punitivo. Essa é a pior violência contra si mesmo. Eu sempre digo aos irmãos na igreja o seguinte, é difícil ajudar quem não quer ajuda. Porque se você chega para uma pessoa que quer te ajudar, não, eu faço assim mesmo, vou ficar aqui mesmo, e assina. Não, em casa sempre foi assim, os meus pais foram assim, e foi sempre assim. E não quer mudar. Então, tanto conformista como coitadismo, conformismo e coitadismo é uma situação patológica que anula a vida até de quem tem chamado. Anula a vida, inclusive, de quem tem chamado. Isso faz parte, são situações que o diabo utiliza para frear a pessoa. E quando a pessoa tem chamado, como o texto diz, tem chamado, tem qualidade, Deus já dotou de qualidade, mas está dormindo, está adormecido para aquela situação. Todos nós somos responsáveis pela vida que temos, seja ela boa ou ruim. Também os únicos com capacidade para mudar isso. Nós somos capazes de conquistar os nossos sonhos, batalhar por um emprego novo, conseguir aquela promoção e evoluir constantemente. Acredite nisso, meu irmão, minha irmã. Onde quer que você esteja agora neste mundo,
na sua geografia, não importa se é rico, pobre, preto ou branco, não importa se é de noite, de dia ou de tarde onde você está agora, mas o Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Não se deixe levar por esse conformismo e muito menos pelo coitadismo. Entenda que você foi criado por Deus para uma boa obra. Você que tem espírito de liderança, não se deixe levar pelos problemas que tentam te parar. Mas antes de cabeça erguida, Deus te chamou. Você apenas é que reagir. Reaja. Não se deixe levar pelas mentiras que o diabo tem colocado diante de você. Você não é o que o diabo diz que você é, o que a situação diz que você é. Você é aquilo que as promessas de Deus afirmam que você é. Geração eleita, povozão, sacerdote real, povo escolhido, comprado, adquirido, que vai morar na Terra Santa, na terra que manda leite e mel, cidade de ouro. Então você tem que entender que Deus tem promessa para você, mas muitas das vezes, por causa da fraqueza momentânea, pela preguiça de buscar o Senhor, pelo coitadismo, pelo conformismo, a pessoa prefere acreditar no que o diabo diz que ela é. O que o diabo, você não sabe cantar, você é um zero à esquerda, a pessoa para de cantar. Ah, você não sabe orar, aí a pessoa larga o ciclo de oração. Ah, você não serve para evangelizar, você para. Meu irmão, você que crê é no que a Bíblia diz que você é, não naquele que o diabo empresta a boca para dizer que você não é. Ou afirmar contrário do que Deus diz que você é. E o terceiro ponto das 4 armadilhas da mente é o medo de reconhecer os erros. Aí vamos ver, vamos falar um pouco da soberba agora. Vivemos numa sociedade onde vangloriamos algumas pessoas de todo tipo de super-heróis e desvalorizamos a maioria. A grande questão é que não somos supra-humanos. Nós somos imperfeitos, temos defeitos, e o que tem de mal nisso? Jesus cura esses defeitos. O Espírito Santo faz a lavagem geral na nossa vida. Imagine um mundo com pessoas perfeitas. Como seria? Que tipo de mudança uma pessoa perfeita buscaria? Talvez nenhuma. O lado bom de reconhecer os erros é que damos oportunidade para a mudança, para ser melhor. O quanto você pode assumir dos seus erros hoje? Então, quantos? Então, quando as pessoas erram, e muitas das vezes não sente o peso do erro, como diz 2 Crônicas 7,14, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, não quer se humilhar. A pessoa tem remorso, mas não se humilha. Entende que quem teve remorso, Judas teve remorso e suicidou. E foi tentar o suicídio, botou a corda lá e pulou. O pau quebrou, vamos dizer assim, melhor dizendo, né, apóstolo Hermes? O pau quebrou ali, aguentou o peso, quebrou e estartalhou o leme na pedra. Mas Pedro errou, ele errou. Ele só falou que ele ia errar. Mas depois Pedro vai e se arrepende. Então, o que você tem vivido até o dia de hoje? Como líder, como servo, como discipulador, como discípulo, como pastor, como homem comum, como pai de família, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como avó, tio, como vizinho, como colega da faculdade. O que você tem vivido até o dia de hoje? Medo de reconhecer seus erros? Errou, machucou alguém, deu legalidade ao diabo no mundo espiritual, que eu sempre digo que nós assinamos promissórias em branco, damos na mão do inimigo. Aí o inimigo usa as nossas armas contra nós mesmos. Aí é por isso que a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele ceifará. Plantou, colheu, e neste mundo ainda. Então, tu tem apenas que admitir os seus erros. Admita que você erra. Admita que você falha. Admita que você errou com alguém. Eu até falei na igreja ontem sobre isso. Palavras é como lança, é como uma flecha, você lançou, não volta mais. Então, você admite que você errou. Quando admitir que errou, peça perdão. Se te perdoar ou não, o problema é da pessoa. Você pediu perdão. E não é, não, quando eu sentir eu peço. Não, meu irmão. Não é você sentir, não é sentimento. É razão, é pedir. É independente de sentir ou não, você vai lá e pede. Essa é sabedoria. Ah, mas você pediu perdão porque você é bobo. Não, porque você é sábio. Porque você é sábia. Então peça perdão. Mas aí você não admite os seus erros. Não, mas que eu fiz isso porque o fulano errou comigo. Eu revidei porque me bateu. Ah, eu fiz mesmo. Falou de mal de mim, eu também falei dele, falei dela. Não, meu irmão. O senhor diz que se nos tomarem a capa, dentro da minha túnica. Se pedir para andar uma milha, ande com ele 2. Então, porque a palavra ensina é o contrário do que o mundo nos ensina, irmão. Então você não pode viver uma vida com medo de reconhecer os seus erros. Pelo contrário, é a virtude de reconhecer que te faz sábio. É a virtude de reconhecer que te faz aprovado por Deus. Mesmo que para a multidão
mesmo por amigos da sua roda, vamos dizer, do seu clã, te chama de bobo, uma boboca, uns... Meu irmão, por você agradar o coração do Senhor. Não viva para agradar homens. Quem agrada homens entristece Deus. Você vai alegrar Deus com a sua vida e com certeza vai entristecer pessoas. Mas é melhor o quê? Você fazer, como o discípulo disseram, é melhor agradar a Deus ou agradar os homens? Porque o Senhor é fiel, não te larga nunca. Agora os amigos, a partir do momento que os problemas não acontecerem, tu tem muito colega que bate nas costas. Mas quando vem uma gravidade qualquer na sua vida, eles te empurram, saem de perto, te abandonam. Mas Jesus não te abandona. Muitas vezes o pai e a mãe não te abandonam. Você dá ouvido às pessoas, dá ouvido à rua, mas não dá ouvido de casa, nem dá ouvido à palavra. Então, por quê? Porque você não conseguiu admitir os seus erros. Então, um dos 4 ataques, né, na mente humana, as armadilhas do diabo na nossa mente é esse, é não reconhecer que errou. É o terceiro ponto dessa lição de 4 pontos. E o 4º item dessa lição de 4 armadilhas na mente, em que o diabo também se apropria, se aproveita para poder destruir a pessoa, porque ele começa a acusar, ele alimenta para a pessoa fazer. A pessoa toma atitude e faz como Eva faz, depois passa a se esconder. Aí não tem força para orar, não tem força mais para a casa do Senhor, para testemunhar. Aí naquele momento, naquele local ali onde agora teria que dar testemunho, muitas das vezes o testemunho ele é mais baixo do que o som das palavras. A palavra às vezes agride a pessoa. Então a pessoa não pode ouvir suas palavras porque eu sou pelo som do seu testemunho, melhor dizendo. Então o 4º ponto é o medo de correr riscos. Porque as pessoas pensam que servir o Senhor está correndo risco. Risco é morrer sem Jesus. Então, se você que é um discipulador, você pode aprender isso. Não tenha medo de correr risco pelo Evangelho. O medo de correr riscos é o grande sabotador de sonhos. Ele bloqueia a sua inventividade, a sua ousadia, a sua imaginação e tudo o que te faz evoluir. Aqui não estamos falando para colocar a sua vida e de outras pessoas em risco, mas sim para dizer que, para ser aquela pessoa com excelência profissional, espiritual, como pai de família, como esposo, como filho, você vai correr risco. Risco de ser rejeitado, risco de ser atacado pelo inimigo, mas você vai ter alegrado o coração do Senhor. Você deverá correr risco diariamente. Então, meu irmão, entenda que neste mundo, a Bíblia diz que no mundo teremos o quê? Aflições. Quem não quer viver aflições, irmão, não tem lugar no Evangelho. Se não admitir isso, não tem lugar no Evangelho. Muitas pessoas desistem dos seus sonhos por medo de correr risco. E eu pergunto, qual é a evidência qual a evidência de que você tem que seu projeto dará errado? A pessoa nem tenta. Eu sempre digo que um lugar que tem muitos sonhos e projetos é no cemitério. Que as pessoas têm um sonho tanto, mas não tira do papel, bota na gaveta, tranca a gaveta, por quê? Porque as circunstâncias são adversas, são ruins. E a pessoa não tira do papel o sonho. Aí não consegue sair do lugar. Então que você possa entender que você tem que se arriscar. Então não sai do papel, não, porque fulano quebrou, deu errado. Não, eu não vou me arriscar não, porque igual o homem dos talentos. Ganhou 5, ganhou, ganhou 3, ganhou 4, ganhou 12, ganhou 1, escondeu com medo do seu Senhor. Não, o Senhor é mau, vou guardar, porque ele é muito mau. Para não perder esse 1 que eu tenho, vou guardar. Não esconda o teu talento, meu irmão. Discipulador, discípulo, não esconda o seu talento. Pelo contrário, coloque o seu talento para granjear outro talento. Então, o medo de correr risco faz a pessoa não evangelizar, não dar o seu fruto, não glorificar Deus com a sua vida. Medo de correr risco. Prefere tentar ser amigo de Satanás do que amigo do Senhor. Não vou atacar o diabo não, porque ele me esquece. Esquece nada, meu. Esquece nada. Que você possa acordar e despertar desse sono letárgico. Que não vai dar certo, aí enterra o seu projeto. Corrompe o egocentrismo. O que é egocentrismo? Então, é um conjunto de atitudes ou comportamentos indicando que o indivíduo se refere essencialmente a si mesmo. Então, ele é o centro dele. Medo de correr risco. Medo. Certa feita alguém falou comigo. Estava iniciando ali. Não, estou nessa obra aí e tal. E não posso queimar o meu nome aí. Meu irmão, o nome aqui é de Jesus.
Tem pessoa que tem medo de se comprometer, medo da reputação. Ah, não, eu vou para evangelizar não, vendo medo de cafona ali, chamam o crente de maluco, de cafona, de retrógrado, vou evangelizar nada, meu irmão. Não tenha medo de correr risco pelo evangelho. Não tenha medo, a terra aqui estamos de passagem. Se você quiser agradar a Deus, você vai viver a vida constante correndo risco. E, mas vou me envergonhar diante dos meus colegas. Tem pessoas que escondem, ainda mais agora que a Bíblia está no celular, já tinha vergonha de andar com ela mesmo, agora só no celular. Muitos não andam porque é mais fácil, não, porque tinha vergonha de carregar a Bíblia. Vergonha, porque muitas vezes o testemunho é feio, aí não tem disposição para carregar a Bíblia. Então, que você possa entender, não tenha medo de correr risco por amor ao Evangelho. Não tenha medo. Não tenha medo de ser aquele que Deus chamou para que você fosse. Então, o quarto ponto é esse, é o medo de correr riscos. E o perigo, como eu falei, lembre-se que o risco implode o orgulho. Então, o risco ele implode o orgulho. Então, e corrompe o egocentrismo. Aí acontece isso. O conjunto de atitude e comportamento indicando que o indivíduo se refere essencialmente a si mesmo. E cria laços. Porque tudo isso faz com que você entre numa bolha e você não consegue desenvolver o que Deus espera que você desenvolva. De repente, ao invés de trabalhar na casa do Senhor, você dá trabalho. Por quê? Porque você está com medo de se arriscar pelo Evangelho. Então, que você possa entender, a Bíblia diz que no grande dia nós daremos conta dos nossos feitos ao Senhor. Porque além do livro da salvação, também tem o livro das obras. Então, uma depende da outra. São duas coisas interligadas, duas coisas distintas, mas que são necessárias que sejam feitas. Fé para aceitar Cristo, para que você possa ter fé e obras. Amém? E eu queria também falar agora sobre situações que muitas das vezes a pessoa é vítima ou do conformismo, ou do coitadismo, ou do medo de reconhecer erros, ou medo de correr riscos. E com isso não entende que já está preso numa batalha espiritual, porque o inimigo está usando todas essas situações para te frear, para te parar. Aí o que vai dizer lá no livro de Provérbios 23:7? Assim como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Então aqui, ó, é como você se imagina que você é. Se você achar que é um derrotado, como eu falei no início, ninguém vai poder te ajudar. Porque você mesmo se implode, se explode. Você mesmo se limita. Para mim não tem jeito. Parte para esse princípio, não vai ter jeito mesmo. Você está declarando que não tem jeito. Mas se você crê no poder da palavra, da ação do Espírito Santo na tua vida, meu irmão, nada te para. Muito menos do diabo. Porque eu sempre digo que o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Porque nós que abrimos porta para o inimigo. Por quê? Porque não acreditamos muitas das vezes que há uma guerra espiritual. Aí por não acreditar, brinca com o inimigo. Aí cria situações de mentirinha, fofoquinha, fala mal da casa do Senhor, fala mal das suas lideranças. O culto hoje está frio, não está legal, eu vou mudar de ministério. Meu irmão, se você não resolver a vida onde você está, onde Deus te plantou, onde você for, vai contigo. É espiritual. Tem pessoas que não entendem isso. Não, porque a igreja é fria, o lugar é frio, o bairro que eu moro é ruim. Não. Se você não se fortalecer em Deus, onde você colocar os pés, vai se manifestar. É para ver cura. Isso é permitido muitas coisas em nossas vidas para que haja cura. Eu tenho dito na igreja o seguinte, como ensina a terapia, nós temos a consciência e a subconsciência. A consciência esquece das coisas. Aconteceu, ela esquece, mas a subconsciência, como uma esponja, ela absorve tudo. Então ela fica ali registrada nos chips mental, na subconsciência. Aí são aqueles momentos que pessoas têm um problema e ele se repete, como a vida é cíclica, como uma roda gigante. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está no meio, igual os ponteiros do relógio. E tem situações que se repetem anualmente ou mensalmente. Quando acontece aquilo, a pessoa para, se trava, se isola. É porque a subconsciência tem um momento que ela bota aquilo que está pedindo socorro. E tem que curar, tem que tratar aquilo. Tem que buscar alguém, um conselheiro, um mentor. Buscar a cura do Espírito Santo. Jejuar, consagrar a sua vida. Pede ajuda a alguém que você confia, que Deus te colocou na vida, no seu caminho. Para curar aquela situação. Então, a enfermidade, vá ao médico. Busque conselho, busque orientação. Você não pode viver uma vida algemado, enjaulado, preso numa bolha, sem viver. Se deixar o evangelho que o Senhor te chamou, através de você como canal,
fluir na vida de outras pessoas. Então, eu vou de Deus dizer o seguinte: o teu testemunho é a chave da prisão de alguém. Então, o testemunho na sua vida, eu sempre digo aos irmãos, por isso que temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual, e às vezes há uma falta de compromisso, vamos dizer assim, um desmazelo, como diziam os antigos, e a pessoa não leva a sério. Aí, de repente, cai, e quando a pessoa cai, vai sempre derrubar alguém, sabe por quê? Tinha alguém que você não estava sabendo, mas é sempre assim, alguém está se espelhando em você. Alguém vê você caminhando, glorificando, exaltando o Senhor, indo e voltando na casa do Senhor, pô, um dia crescer igual aquele homem, igual aquela mulher, igual aquele jovem. Aí a pessoa, por falta de vigilância, para de caminhar. Por quê? Porque foi alvejado, não estava preparado, não estava buscando o Senhor, como Efésios ensina, se está pronto para o dia mau. Aí é alvejado, para de caminhar. Aí para de caminhar e derruba alguém que estava se espelhando em você. Então que você possa entender, você foi chamado por Deus, Deus já te capacitou. Você tem que guardar o que é a sua mente. Sua mente. Porque, eu repito o que eu disse no início, a batalha espiritual ela é real. Aí em Efésios, no capítulo 6, você que não tem acompanhado a gente aqui nas aulas, aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz aqui, ó, a armadura espiritual dos cristãos. No demais, irmãos de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então ele arma ciladas, ele é astuto. É hábil em armar ciladas. Aí você vai encarar essas ciladas como? Fortalecido no Espírito. Aqui no versículo 12 diz, não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai firmes. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa nessa noite despertar para essa verdade. Você foi chamado por Deus e como igreja para desfazer as obras do diabo aqui na terra. Mas você tem que entender que esse conselho que o Senhor nos dá é nos mostrando que existe uma necessidade de estarmos com as armaduras espirituais do Senhor, para poder fugirmos das ciladas desse astuto inimigo. E quanto mais a pessoa pensa que o diabo não existe, mais ele tem chance de acabar com aquela pessoa. Quantos casamentos, quantas pessoas aí à falência, quantas coisas mais, porque a pessoa briga com a sua vida espiritual. Mas se você entender o que a palavra diz, você vai ter mais zelo, você vai tratar com mais seriedade as batalhas, as situações que se levantam contra você. Você vai entender que Deus está permitindo, porque Ele sabe que você tem condições de vencer essas guerras. Então nós vimos ali, no livro de... Ali onde no livro de Reis, né? 1 Samuel também. Aí 1 Samuel, no capítulo 17, onde Samuel ali chega no campo, estão ali um exército de homens preparados, congelados. Por quê? Porque um inimigo os afrontou. O inimigo os afrontou, e ali 40 dias e 40 noites, eles estavam ali naquele lugar ouvindo aquele inimigo dizer, dá-me um homem para lutar contra ele, me dá um homem para lutar comigo. Aí aquelas pessoas estavam ali e não conseguiam entender que eles eram guerreiros, porque o medo congela. O medo congela. Então aqui no capítulo 17, de 2 Samuel, de 1 Samuel, ele é ungido, separado para ficar no lugar de Saul. E mais adiante você vai ver que ele encara aquele gigante e mata o gigante, porque ele creu no poder do Senhor. Então que você possa entender isso, meu irmão. Você foi dotado por Deus para encarar toda e qualquer situação. Por isso que ele diz que em toda situação somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mas a pessoa não quer dar lugar à palavra, não quer entender que já foi separado por Deus para vencer, e aí você tem atacado na mente. Então você não pode deixar sua mente ser levada por esse pensamento que você já perdeu, que você não tem jeito.
que esse caso que você está passando agora não tem solução. Está orando para alguém se converter, não se converte? Você tem desistido. Por quê? Porque você não está crendo na palavra. Você pediu que Deus vai honrar é o que você crê, não o que você vê. Porque o que você vê é a mentira que o diabo está lançando na sua face para te inibir. Agora, o que você crê é o que você tira da palavra. Você tem que crer na palavra e usar isso, chamar a existência como se já existisse. Aí Deus vai honrar a sua fé. Não as lágrimas, as dores, aquela dificuldade que você está vendo e sentindo. Não, é o que você está crendo. Creu na palavra? Deus tem compromisso com a palavra. Jeremias 1:12. Este que fala sobre a minha palavra para cumprir. Se você quer na palavra, ele passa a ter compromisso com você pela palavra. Então que você nessa noite possa entender. Existe uma guerra espiritual. Seja preparado para combater o inimigo nessa guerra espiritual. E Deus vai te conduzir em triunfo. E tudo que você fizer para o Senhor, Ele recebe. Se você faz para glorificar Deus, mesmo que os homens não reconheçam, Deus está recebendo. Porque diz lá em 1 Coríntios 15:58, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor todo o vosso trabalho não é vão. Não é vão, meu irmão. E para a casa do Senhor, não é vão. Ser fiel aos cultos, como diz Hebreu, não abandonar a vossa congregação, não é vão. Não é vão você evangelizar alguém, dar testemunho de alguém, ficar fortalecido a ponto de abrir a sua casa para fazer uma cela, para acolher pessoas que não têm força para ir a uma igreja. Então você tem que entender isso. Ah, não, eu só aceitei Jesus, eu quero só ir para o céu. Meu irmão, não é assim. Você tem que dar frutos. Porque se você tiver uma árvore sem fruto, você pode ser cortado. Você tem que dar frutos. O que está em você tem que reverberar em alguém. Para que Deus possa achar graça em você. Está passando por lutas? Oferece a Deus sacrifício de louvor. Continue dando graça ao Senhor, caminhando. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Não pare. Nunca ache que não vai dar certo, que tem que parar. Ah, porque como o Gideão falou aqui no início do capítulo 6. Ah, mas se isso é conosco, por que não sobreveio isso? Continue dessa forma, longe da casa do Senhor, porque passou por uma dificuldade, uma intempérie, uma circunstância qualquer que mexeu, abalou ele, abalou ela, está na casa do Senhor, porque não entendeu a palavra. Se entendesse, você daria graça ao Senhor, mesmo debaixo de lágrimas. Eu sempre conto na igreja o testemunho de uma jovem, que hoje é uma senhora. Essa jovem, ela não tinha recursos, era improvável. Sua família não tinha recursos. Essa jovem tinha um sonho de fazer uma universidade, uma faculdade, só que não tinha recursos, mas ela tinha um sonho. Então, quantos que param com o seu sonho na gaveta, como eu falei no início, morre e o sonho vai enterrado com ele. Aquela jovem tinha um sonho, então ela resolveu colocar em prática aquele sonho. E o que ela faz? Ela escolheu uma instituição de ensino superior, foi lá e sentou na sala de aula com todo o material. Todo dia ela ia para a aula, todo dia. Só que aí começou, na sala dos professores, uma conversa assim, poxa, tua aluna está lá que eu não sei o nome dela. E os professores todo dia a mesma coisa, cada um na sua matéria, na sua área, falando. Eu não conheço ela. Então tem um professor que falou assim, hoje nós vamos conhecer, hoje eu vou saber quem ela é. Aí ele fez a chamada e falou assim, quando eu fizer a chamada, por favor, se prontifique, responda, por favor. Aí ele, fulano de tal, presente. Fulano de tal, presente. Só levantava o olho assim. Fulano de tal, levantava o olho, presente. Fulano de tal, presente. Aí ele percebeu que ela não levantou o dedo uma vez sequer, nem falou nada. Aí ele falou, você foi chamada? Ela falou, não. Aí ele falou, depois eu queria conversar com você. Depois da terminar a aula. Aí ela percebeu, foi descoberto. Aí ele conversando com ela para entender o que estava acontecendo. Ela estava sempre em sala, todos os trabalhos ela fazia. Falei, você é aluna da faculdade? Ela falou, não. Mas como? Você não é aluna? Não, não sou. Eu não posso pagar uma faculdade, eu quero fazer uma faculdade. Então eu escolhi essa aqui, olhei o sonho e estou aqui fazendo. Bom, você não é aluna? Não, mas eu quero fazer. Aí ela, quando ela acabou de contar a história dela para aquele professor, encheu os olhos de lágrimas. Ele falou, poxa, tem quantos aqui alunos tem, pagam a faculdade, passa o tempo todinho de aula aí, na bagunça aí fora, só vem quando tem trabalho. Você não perde uma aula. Quantas vezes eu chego aqui, você está dando orientação para outros alunos, você não é aluna? Ele ficou tão... moeu o coração dele, pegou e foi com ela até o reitor. Vamos lá falar com o reitor.
Falou, doutor fulano, tô com essa moça aqui, ela não é aluna da faculdade. Só que ela não falta uma aula. Ela foi contou, repetiu a história com o reitor. Aí agora foram dois emocionados. Quando ela acabou de repetir a história, o reitor falou assim, a partir de hoje, você ganha 100% de bolsa. Você hoje passa a ser aluna dessa instituição. Ela ficou radiante, porque Deus honrou a fé dela. Quando ela contou isso para minha filha, foi no ano de 2007, mais ou menos. Ela era diretora de um grande colégio na Barra da Tijuca, já é uma senhora. Ela conta isso para incentivar pessoas, para motivar pessoas. E também de um curso técnico aqui na Zona Oeste, Rio de Janeiro, em Bangu, no Jabu. Diretora do curso técnico, não sei se ainda é, mas na época era. Então ela colocou em prática o que ela imaginou na sua mente. Ela creu, colocou em prática. Aí o Deus fez o impossível. Porque a Bíblia diz em Lucas 18, 27 que as coisas impossíveis aos homens são possíveis ao Senhor. Então entende que para o teu possível, Deus não move uma palha. Quem tem que tirar a pedra da boca da sepultura de Lázaro é o homem. Se você for tirar a pedra. Para o seu possível, ele vai mover uma palha. Agora, para o seu impossível, ele move o mundo. Mas se você não fizer o teu possível, como é que ele vai realizar o impossível? Então, nesta noite, independente do que você está passando, a situação que você está enfrentando agora, creia que Deus pode mudar o seu histórico de vida. Mesmo que o diabo tenha dito a você que é ponto final. Mesmo que o diabo tenha dito que você não vai conseguir. Que você sempre falha, você é um errado, que o sentimento envolve o teu coração, você para, que você não tem mais jeito. Mesmo que tenha dito isso, a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Lucas 1,37. Creia que não há impossíveis para Deus. E tem uma promessa para você nessa noite, uma chave de vitória, chave de conquista. Lá em Jeremias 1,19 ele diz, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, nesta noite, não sei o que está passando, só posso falar com quem eu conheço, quem eu sei do histórico de vida, você eu não sei. Onde você estiver agora, creia, Deus é contigo. Deus pode mudar a tua história, Deus pode levar você a ser um líder de excelência, conduzindo pessoas para o céu. Que você possa, nessa noite, deixar as suas dificuldades, os seus problemas nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Ele sabe o que fazer com isso. Você tem que confiar. Se você não confiar, como é que Deus vai te responder? Como diz ali Salmo 37, tem que crer e confiar no Senhor. São duas coisas distintas. Crer e confiar. Não adianta você, não, creio, mas não confio que ele possa fazer isso. Não, tem que crer e confiar. Então, nessa noite, creia e confie que Deus pode mudar a tua história de vida. Aí, a partir daí, você vai ver como Deus é bom. Você vai ver a bondade de Deus na sua vida. Vai ver a mão do Senhor derramando graça. E você, como essa senhora hoje, já seja aposentada pelo tempo, mas Deus honrou a fé dela, que sentou em sala de aula e Deus toca no professor que fala com o reitor que dá 100% de bolsa para ela. Então, para que Deus possa levar alguém, encontrar contigo no teu histórico de vida, é necessário que você creia e dê um passo. Ah, mas vou dar um passo como se eu não vejo? Não, você tem que crer, não é ver, não. Tem que crer, irmão. Creia que pode mudar a sua história de vida, que pode converter essa pessoa, seu ministério pode crescer, as almas podem vir, você pode ser uma bênção na mão do Senhor. Tem que crer. Creia somente e Deus vai te honrar. Amém? Nós vamos estar orando. Nesse momento de oração, eu gostaria que você colocasse diante do Senhor suas dificuldades, seus problemas. Como diz ali no livro de Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A promessa do Senhor. Mesmo que o diabo esteja acusando a tua mente agora, coisas erradas que você fez, é só você se apresentar diante de Deus e pedir perdão. Peça perdão. Não seja aquela pessoa do quarto item dos ataques das 4 armas contra a mente. É a pessoa, como eu disse, primeiro é o conformismo, é conformado até com os problemas. Usa a bengala, o problema com bengala. Aí tem um coitadinho, aquele coitadinho que ele quer ser visto como coitado. E tem para ver dizer que é um derrotado, que não dá certo isso ou aquilo outro. Aí depois vem o medo de reconhecer os erros. Erra, mas não admite que é errado. Não, mas não fui eu, foi você. E sempre que se for corrigido, vai abrir a boca e vai falar. E não entende que a multidão de palavras é um mundo de transversão, como diz Salomão disse em Provérbio. E o 4 item, que é o medo de correr risco. Eu não vou me queimar. E minha reputação? Aí, como eu falei, muitas vezes carregam o celular, a Bíblia no celular, porque tem vergonha de carregar a Bíblia. Por quê? Porque não quer correr risco pelo Evangelho. Então, nessa noite, que você possa jogar tudo isso no lixo. Sai dessa bolha, sai desse armário
e venha viver o evangelho do Senhor. Empresta, doe para o Senhor a sua vida, que não é tua, é dele. Nós somos mordomos somente. Ah, não, a minha esposa, meu filho, não, tudo que está comigo, contigo, está emprestado, daqui a pouco tem que devolver. Não vê esses pais que muitas das vezes alejam os filhos, porque é uma coisa possessiva, meu filho, minha filha. Aí a pessoa, de repente, por um motivo qualquer, casamento, coisa assim, a pessoa para de viver. Por quê? Porque possessivo é um latócio, quando a pessoa pensa que é dono de tudo e de todos. Ele não sabe que nós somos mordomos. Somos mordomos. Tudo que vem até mim e você, o que nos foi dado, é do Senhor. Até os vencimentos mensais são do Senhor. E a gente não quer nem devolver o que é de Deus. Então entenda, a Bíblia nos ensina que nós somos mordomos. É como Eliezer, quando ali Isaac manda buscar uma esposa para o seu filho. Quando Abraão manda buscar uma esposa para o seu filho Isaac, Eliezer vai, obedece e arrisca. Nós temos que obedecer a Deus assim, arrisca. Então nós temos que ter esse cuidado de não achar que somos donos de tudo, que é da nossa vida, eu faço o que eu quero, vou onde eu quiser, falo com quem eu quiser, a vida é minha. E quem falou que a vida é sua, meu irmão? Então, o suicídio não é crime. Se a vida fosse sua, você precisa se matar, a vida é tua, não é do Senhor, meu irmão. Ela nos foi emprestada. Nós somos uma alma que habita num corpo, e nesse corpo tem a alma e tem o espírito. Irmão. Nós somos tricotômicos. Você tem que entender que você é tricotômico no Senhor. E que você tem que valorizar o que Deus tem te dado. E para guerrear nessa batalha espiritual, tem que ser cheio de Deus. Não deixa o problema te parar mais, irmão. Lute essa batalha, essa guerra espiritual, crendo que Deus te chamou. Não vai nessa situação, não, eu sou tão assim assado e eu acho que Deus não me chamou, não. Deus te chamou. Porque nesse exército do Senhor tem vaga para você. Ele te chamou, como diz João 15,16, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Nós apenas ouvimos o chamado do Senhor, mas quem chamou foi Ele. Entenda isso. Entenda, como eu disse no meio da live, que teu testemunho é uma chave que vai abrir porta de prisão para alguém. Então não pare de caminhar, não pare de glorificar o Senhor. Não pode render aquilo que o Senhor espera que você renda. Não esconda o seu talento. Se tem um chamado, você é de Deus. Não dê ibope para o inferno contando os seus fracassos. Não dá ibope para o inferno, não. Não dá, não. Quer chorar? Chora nos pés do Senhor. Faz igual a sunamita. Quer gemer? Geme diante de Deus. Ou então, um mentor, uma mentora que Deus colocar no seu caminho. Mas não conta a sua vida para qualquer um. Não coloca a sua vida no Facebook, no WhatsApp. Não. Coloca diante do altar do Senhor. Amém? Aí você vai ver resposta, vai ver respaldo, porque Deus está vendo que você confia nele. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar para que Deus venha, nessa noite, marcar a sua vida com bênção, com milagre, por favor. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor é, Pai. Te damos graça por esse dia que o Senhor nos permitiu estar aqui, mais uma vez, buscando a Tua palavra, a resposta, Senhor. Obrigado pelo nosso irmão Hermes, que está aqui, pelo apóstolo Hermes, outros irmãos que estão também assistindo. Que Deus, Senhor, possa abençoar suas vidas, ó Deus. Marca suas famílias, aqueles que têm ministério como apóstolo Hermes, marca o ministério com sinais, com resposta. Envia as almas para esse lugar, Deus, em nome de Jesus. Entra com providência, Pai. Você toma nas suas mãos essa pessoa que parou de caminhar, porque está com medo das coisas que lhe sobrevieram, está crendo, Pai, na mentira que o diabo colocou na sua mente, e vive como Adão, se escondendo quando ouve a voz do Senhor. Quantos, Pai, não sei orar, não vou, não me dá o microfone, não, porque eu não sei falar. Aí faz como Moisés, Senhor. Moisés dizia que era grosso de língua, que era pesado de língua, só teve que chamar seu irmão Arão para que fosse com ele, Pai. Então, nessa noite, Senhor, vem abençoar essa vida, Senhor. Toma nas suas mãos, abre os olhos dessa pessoa para que ela veja a verdade do teu chamado. Pai, toca no seu coração para que ele possa sentir arder o coração, para continuar, Pai, no teu caminhar, glorificando e exaltando o teu nome, colhendo as bênçãos do Senhor. Eu entrego nas tuas mãos aquele que chora e que sofre nessa noite. Entrego nas tuas mãos aquele que desistiu.
Entrego nas suas mãos aquele que até pensa que a morte é a resposta, Pai. Eu repreendo o espírito de morte nessa noite. Eu entrego nas suas mãos aqueles que passam pela vida de vício. Toma aquelas famílias que oram para a conversão de alguém da sua família, a esposa pelo esposo, a esposa pela esposa, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais. Toma nas suas mãos. Toma os missionários parados por esse mundo afora, meu Deus. Socorre agora os servos do Senhor, aqueles que estão agora morrendo por amor à tua palavra. Deus, entra com graça, com favor. Nesta noite, Pai, toma nosso país em tuas mãos. Que todo engano caia por terra, meu Pai. Que seja o nome do Senhor glorificado em cada estado do Brasil, desses 27 estados, seja glorificado o teu nome, Senhor. Que o inimigo perca a força e caia por terra. Liberta os homens, liberta as almas. Oramos por aqueles que se desviaram da tua casa, Pai. Visita agora onde quer que esse homem, essa mulher, esse jovem esteja. Visita, Pai, segundo a tua misericórdia. Toca no seu coração. Senhor, que o Senhor venha nessa noite derramar graça, Senhor. Libera a chave de bênção para a vida dessa pessoa, meu Deus. Que possa se firmar nesse evangelho do Senhor, nas colunas do teu evangelho, andar novidade de vida, Senhor. Essa pessoa que acha que não dá resultado, que não é nada. Pessoa que acha que não tem condições de abrir uma célula na sua casa. Deus, desperta como despertou o servo de Eliseu, Gease, Senhor. Eu entrego nas suas mãos nessa noite as pessoas que vão estar ouvindo essa live posteriormente, para que elas ouçam essa live, que o milagre aconteça, que a cura aconteça. Toma nas suas mãos todas as pessoas que pediram-me oração, Pai, por enfermos. Toma o Wagner naquele leito do hospital. Entra com graça na vida do Wagner, Pai. Aquela cirurgia da pedra que ele vai fazer nos rins. Toma nas suas mãos os médicos. Toma a equipe médica ali. Toma o leito em que ele está. Toma a sua família, a sua casa. Toma, tira toda a preocupação da sua mente, Pai. Mas glorifica o teu nome na vida desse homem nessa noite. Eu entrego nas suas mãos também aquele que rouba, aquele que mata, para estar cego, ó Deus. Você vai despertar essa pessoa. Espírito Santo, vai de encontro agora esse coração aflito, Senhor. Essa pessoa que está na sarjeta agora, talvez alguém passou agora por um lugar, está ali assistindo essa live, talvez no celular, numa TV, no computador. Senhor, toca nessa vida agora, onde quer que essa pessoa esteja. Pega uma virtude dos céus, virtude para curar, para renovar. Batiza agora com o teu Espírito Santo, ó Deus, mas toma nas tuas mãos, Senhor, que nesta noite essa pessoa receba um toque do Senhor e ande novidade de vida e reconheça que só o Senhor é Deus, digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Toma esse casamento, Pai, que já entrou com pedido de divórcio, aqueles que pensam em entrar. Senhor, anula essa ação do inferno contra essas vidas. Desperta essa pessoa que ainda não se apercebeu que estamos vivendo em batalha, Senhor. Você quer viver em festa, você quer viver em momentos de alegria com seus amigos, e esquece que nós estamos em guerra. E não faça como fez aquele terreno de Gideão ali, que bebia água olhando para o inimigo, Senhor. Então desperta esse homem, essa mulher nessa noite, esse jovem, ó Deus. Toma os ministérios aqui representados. Toma os líderes, ó Deus. Toma nas suas mãos. Toma, Senhor, nesse momento, nos 4 cantos dessa nação, as pessoas que estão agora pedindo um milagre, uma resposta do Senhor. Aquele que não dormia, que nessa noite receba um toque do Senhor, Espírito Santo, e durma um sono abençoado e restaurador. Toma nas suas mãos também em outras nações, ó Pai. Toma o evangelista Jonathan, Nayara, toma a diaconisa Rosângela nos Estados Unidos, os irmãos de Portugal. Visita, Deus. Toma os irmãos da África, irmão Feliciano, do Ministério MER. Toma nas suas mãos John Connection, Deus. John Connection. Toma o John Cirilo, ó Deus. Toma nas suas mãos os irmãos no continente africano, em cada um daqueles lugares ali. Toma nas suas mãos. A irmã Guida Frank na Holanda, para os irmãos do México. Toma nas suas mãos. Mas que nesta noite a tua graça venha superabundar, venha tocar em cada uma dessas vidas, onde quer que elas estejam, Senhor, que a partir dessa noite o teu milagre aconteça. Espírito Santo, não deixa nenhuma dessas palavras cair por terra, mas que venha frutificar, Senhor. Que venha frutificar, nos dá direção, nos dá quebrantamento, aumenta o temor do nosso coração e nos ajuda para reconhecer que o Senhor é o Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Entrega os irmãos que nessa noite estão assistindo essa live, Pai, que você venha marcá-los com o teu milagre, Deus. Muito obrigado por tudo até aqui. Continua conosco, Pai, nos dando de sono abençoada, que essa noite o Senhor venha falar conosco, possamos entender que o Senhor, Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo pode, Pai. Te agradeço tremendamente, crendo no teu milagre, crendo que eu verei nessa live testemunho de vitória, de curas, de favor e graça, Deus. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Te louvo, eu louvo a Deus, meu irmão, por essa noite, vocês terem estado conosco aí, nosso apóstolo Hermes,
Um forte abraço, Deus abençoe o Senhor, obrigado ali pela comunhão de hoje, foi bênção, você sabe do que eu estou falando, foi bênção. E que o Senhor esteja conosco no dia 13, aí na quarta-feira, e também no dia 16, 3 dias depois, você vai estar na quarta, no trabalho da aula, do apostolado, das cinco ministérios apostólicos, e vai estar depois ali no dia 16, na Congresso Confés das Mulheres. Amém? Deus abençoe o Senhor tremendamente, a pastora Márcia. E os irmãos, eu me despeço nessa noite dizendo boa noite, graça e paz. Meu Shalom Adonai, Deus te abençoe, Deus te guarde, e tenha uma noite de sono abençoada.